mas vai ser uma live para nós identificarmos quais são as principais em 3, 4 etapas. A primeira etapa que eu vou tratar novamente é da importância dos sindicatos para poder atuarmos de uma maneira correta. Se candidate, eu sempre estimulo isso, porque a oxigenação é extremamente importante. Pessoal, passando disso, eu vou começar tratando um pouquinho sobre a personalidade jurídica dos conselhos que foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Vocês viram que na ação direta de inconstitucionalidade, um dos temas que foi citado tanto no voto do ministro Dias Toffoli quanto no voto do ministro Alexandre de Moraes, eles trataram sobre a personalidade jurídica dos conselhos. Quem é de conselho, aí vai lembrar que isso aí já foi tratado na DIN 1717 em 2002, o julgamento, trânsito julgado em 2003. Então vocês imaginem, né? Algo que já tem o trânsito julgado, já tem a coisa julgada, que já definiu que era uma autarquia, eles vêm agora nem sendo objeto da ação e ampliam ainda mais o que é o conselho, né? A personalidade jurídica dos conselhos. Ele amplia e traz que ele vai ser uma autarquia sui generis. Ele flexibiliza para poder justificar o regime de contratação CLT. Se for uma autarquia federal, não teria um método de flexibilização. Então, a primeira pergunta que eu quero começar respondendo aqui é do Vitor e do Marcos. O Vitor Pereira é uma pessoa que sempre está com a gente, extremamente competente, tem um entendimento excelente sobre a matéria. E o Marcos é o presidente da ANAF, que é a Associação Nacional dos Fiscais de Conselho. E os dois trouxeram a mesma pergunta. Se a ação direta de constitucionalidade 36, a ação direta de constitucionalidade 5367, se ela poderia tratar sobre o regime, sobre a natureza dos conselhos, ou se seria um julgamento extrapetita. O que é um julgamento extrapetita? Aquele que vai além dos pedidos. Toda vez que você vai fazer um julgamento no Supremo Tribunal Federal, ou de um processo individual seu, sempre que vai ser feito isso, você tem que ter, o juiz ele tem que se limitar aos pedidos, ele não pode ampliar mais do que isso. E nesse caso nós tivemos uma ampliação, um julgamento que foi além dos pedidos, foi além do que estava escrito ali, e esse além ainda prejudicou porque foi o que fundamentou o regime de contratação como seletista, um regime híbrido, né? Mas para isso eles precisaram flexibilizar primeiro o conselho como uma autarquia sui generis, para que aí sim pudesse justificar o regime de contratação como CLT. Então o primeiro ponto que eu já quero passar para vocês é que sim, nós entendemos que o julgamento foi extrapetita, e esse julgamento extrapetita que foi além disso, foi ainda muito mais preocupante, porque ele entrou em uma coisa julgada que teve em 2002, com trânsito julgado em 2003, que já tinha sido decidido por uma composição do Supremo, aonde decidiu que o Conselho era uma autarquia, e lá ele puxou para uma autarquia federal, não teve nada vinculado a essa autarquia sui generis. Eu acho que vocês lembram que o único que teve isso, e que foi um julgamento completamente separado, foi o da OAB. Então aqui eu reforço com vocês que esse julgamento sim foi extrapetita, e é um dos argumentos que nós vamos trazer também nos embargos de declaração. E eu queria já a primeira pergunta a responder, são dessas duas pessoas, já para poder passar e começar a passar para vocês já esse tema. Depois me perguntaram se eles estão equiparando todos os conselhos à OAB. Gente, não estão equiparando à OAB. Quem tiver oportunidade, leia, é extremamente importante, porque vai regulamentar a carreira dos servidores de conselho. Leia o voto do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli. O do Alexandre de Moraes, ele deixa claro em um ponto a distinção da OAB ao que está sendo julgado ali. Ele fala que a OAB não tem que seguir alguns princípios da administração pública, ele flexibiliza muito, e ele fala que a OAB foi julgada de uma maneira distinta. Então ele já afasta dentro do voto dele, inclusive a OAB. Então essa questão que a gente está vendo aí muito do pessoal tentando puxar para que seja feita a interpretação da OAB, que os conselhos agora vão ter a mesma ideologia. Não existe isso. Então já quero deixar bem claro para vocês que isso não tenha como ser feita essa interpretação. E, além disso, nós temos como serão feitas as apreciações de contas dos conselhos federais, como vai ser feito. Permanece do jeito que é feito hoje, Tribunal de Contas da União. Os princípios da administração pública continuam ali regendo, eles estão ainda sendo obrigados à prestação de contas do Tribunal de Contas da União, tem que seguir todos ainda os requisitos. Lógico que tem um ponto ali, dentro da fundamentação do Alexandre de Moraes, que ele cita a questão de não seguir mais a 8.666, mas também é um ponto meio, vamos dizer assim, um pouco controvertido, porque também não era objeto da ação, então ele não pode decidir ou tratar sobre isso, e é um ponto que nós vamos citar também, mas eu já quero deixar bem claro a vocês
que continua existindo a prestação de contas sim ao Tribunal de Contas da União. Acho que quem não viu aí, dá uma olhadinha depois. Nós fizemos um negocinho novo aí do Instagram, um tal de Reels, eu não entendo muito bem disso, onde nós falamos de algumas fake news que estão sendo divulgadas, entre elas até a ausência de prestação de contas para o Tribunal de Contas da União. Nesse ponto aqui eu queria conversar com vocês, desabafar com vocês, né? Quem teve a oportunidade de ver o vídeo do Cofeci fazendo, eu recebi de diversas pessoas aquele vídeo, eu achei um vídeo extremamente engraçado e ele traz algumas informações ali que são bem temerárias, mas pelo menos um segundo vídeo divulgado eles trazem que ainda terá necessidade de que o Supremo Tribunal Federal analise alguns pontos que estão omissos ainda. Então esse ponto que eu já queria deixar com vocês, né, que o próprio Cofeci, que foi o primeiro conselho que já saiu na frente, soltando vídeos, já saiu todo animado, saiu de uma maneira completamente equivocada. Espero que eles entendam que eles fizeram esse encaminhamento equivocado e espero também que o Supremo Tribunal Federal demonstre. Mas é muito importante um vídeo como esse, por quê? Porque nós vamos utilizá-lo dentro da nossa fundamentação. Nós vamos pegar o que foi feito de divulgação do Cofeci para demonstrar para os ministros, quando nós formos despachar do nosso embargo de declaração, porque infelizmente não tem sustentação oral, quando nós formos despachar com ele, nós vamos apresentar um vídeo daquele para demonstrar, olha só, o teu voto hoje, se ele não for extremamente claro, nós enfrentaremos situações como essa. Eu citei para as pessoas que me questionaram quanto ao vídeo, que aquilo ali é um exemplo claro do que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nós teremos um retrocesso em todas as matérias que nós já tínhamos superado com alguns conselhos, e eles vão tentar achar portas para que isso seja refeito, né? Esses debates sejam refeitos. Eu não vejo espaço para que seja feito alguns debates, como aqueles aí que estavam sendo ditos, e assim, até a parte está colocando que foi um vídeo que aterrorizou alguns servidores. Gente, é mais para rir do que para ficar aterrorizado, tá? Não peguem essa ideia, não. Até falou que aí quem sai ganhando é o conselho, quem sai ganhando são os profissionais e a sociedade. Quem teve um pouquinho de assistir sabe que não foi isso. E a quem interessa, e eu queria passar isso daí, a quem da sociedade interessa um servidor pessoal, que não vai primar pelo princípio da impessoalidade, para quem interessa que esse servidor esteja trabalhando. Hoje o servidor impessoal, ele vai realizar o trabalho dele como deve ser feito. É diferente do princípio se você não respeita o princípio da impessoalidade, que é o que o vídeo tenta fazer, e tenta ainda trazer isso como uma coisa boa. Não existe ponto positivo nisso, né? Eu acredito que isso daí é o início, é um entendimento de todos que estão nos acompanhando. Então é um vídeo que eu falei, não quero que vocês se preocupem, é mais engraçado do que aterrorizante, tá bom? Pessoal, então queria passar primeiro esse pontinho sobre a personalidade jurídica dos conselhos, a natureza dos conselhos que foi abordada ali na decisão do Supremo. Queria deixar claro para vocês que foi um julgamento que ele se estendeu ali a mais do que estava dentro do julgamento, ampliou e aí modificou um julgamento da DEI 1717 lá de 2003, que já tinha tratado sobre isso. Então é um ponto que nós temos que vamos enfrentar no Supremo Tribunal Federal, e aí eu já queria passar isso para vocês para tranquilizar, porque eu vi que foi uma pergunta que não veio de uma pessoa, mas de várias pessoas. Gustavo aí. Falar nada, viu, Gustavo, para você esse comentário. Gente, depois dessa daí, nós tivemos da Paula, uma que perguntou como é que ficariam os cargos comissionados e pessoas contratadas nos últimos 3 anos sem concurso e sem processo seletivo. Cargos comissionados, nós temos algumas perguntas depois sobre isso, eu vou deixar para responder depois sobre eles, mas eu queria abordar um pouquinho sobre pessoas contratadas nos últimos 3 anos sem concurso público e sem processo seletivo. Pessoal, como eu disse, os princípios da administração pública, boa parte deles continuam regendo sem os conselhos. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro a necessidade de concurso para você continuar ingressando para você ingressar ao órgão, para você ingressar ao conselho, você precisa. Então, o concurso público ele sempre foi uma exigência. Desde 2007 ele foi uma exigência. Dentro dessa exigência, então, o que acontece? Todos os servidores que foram contratados sem concurso público depois de 2007 seriam contratos nulos, os famosos contratos nulos que algumas pessoas perguntaram. É você ingressar de uma maneira distinta do que a necessidade, que a exigência que existe. E nesse ponto nós temos uma exigência, que é o concurso público, e o ingresso sem isso seria sim contrato nulo. Eu recebi até o contato de algumas pessoas
que ingressaram sem concurso público, e aí foi uma das perguntas que eu fiz. Às vezes a gente conseguiria até substituir a ausência do concurso público se fosse feito um processo seletivo público com ampla divulgação, talvez, mas assim, ainda forçando um pouco a barra, porque o concurso público ele é algo que se mantém. O ministro Alexandre de Moraes também continua deixando claro que o ingresso aí pós 2007 se mantém, mesmo isso sendo um requisito da 2135, que não se aplica mais aos servidores de conselho aquele julgamento, ele mantém o princípio da administração pública aí nesse ponto, da impessoalidade, moralidade, ele mantém, então é onde ocorreria a necessidade do ingresso pelo concurso público. Então, pessoal, nesse ponto, quem tem aí essas contratações, contratos são nulos, o conselho não tem liberdade para o fazer, tá? Mas isso é para cargo efetivo, é diferente de cargo comissionado. Mas lembrando, cargo comissionado ele só serve para assessoramento e chefia. Não existe cargo comissionado voltado para a questão técnica, tá? Então, assessoramento e chefia. Ponto. Não existe além disso. Então, superando um pouquinho esse ponto aí dos 100 concursos, infelizmente nós teríamos esse ponto do contrato nulo. Espero que vocês entendam. Eu sei que nós estamos tratando de vidas, alguns casos aqui em Brasília nós tivemos também, mas nós fizemos uma negociação para como seria esse desligamento do contrato nulo que nós precisamos adequar. Até o Daniel colocou aí o LIMP são os princípios da administração pública, né? E agora, depois da reforma administrativa, caso ela passe do jeito que está, não tem nem como falar LIMP, né? Porque vai ser 30 princípios lá da administração pública agora. Quem não leu, dá uma lida lá que virou uma coisa absurda. Aí, depois disso, nós tivemos Aí eu vou entrar num ponto aqui que eles me passaram, que é caso seja aberto um procedimento administrativo disciplinar e não seja demonstrada a culpa do empregado. Se não for comprovada a culpa do empregado, o empregado ele não vai ser demitido. Ponto. Aí me trouxe aqui, mas seja por falta de rendimento ou qualquer outra culpa do empregado. Ficou um pouquinho confuso, mas o quê? A demissão por ausência de rendimento, ela existe, tá? Tem a inassiduidade, tem a desídia, existe a fundamentação que gere a demissão por ausência de rendimento, só que ela é bem difícil, ela tem que ser efetivamente comprovada, então tem que ser feito um procedimento administrativo disciplinar, ampla defesa contraditória, especificando o que eles entendem por falta de rendimento, e essa falta de rendimento não pode simplesmente falta de rendimento, ou é desídia, ou inassiduidade, que é aquele cara que vem uma vez no conselho e falta 3, não bate ponto, não está dentro da jornada. Aí você pode ter um pouquinho falando sobre essa falta de rendimento, mas a falta de rendimento é algo que gera sim a demissão. Então esse é um dos pontos que a gente tem que tratar. Os servidores ele tem que sim ter essa atuação. A própria reforma administrativa até falaram muito disso, mas a estabilidade tem que ser para servidor bom. Hoje em dia já existe a demissão de pessoas que não têm a capacidade técnica ou não tem a avaliação dele, não corresponde de maneira positiva. Nós tivemos um caso aqui, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele colocou dentro do plano de cargos e salários dele que se você tivesse 3 avaliações negativas, geraria uma abertura de procedimento administrativo disciplinar, podendo levar inclusive à demissão. Então é possível existir isso, o bom funcionário tem que ter. Só que essa avaliação ela tem que ser feita por critérios objetivos também, porque senão vai ser objeto para quê? Para assédio moral. Quem não sabe, né, disso, vai ser os conselhos vão utilizar isso com intenção de assédio moral. Então os critérios são extremamente importantes. E dependendo disso, você vai fazer, lógico, também o seu recurso, se vier indevido, tem que seguir toda uma série de requisitos. Mas, então, eu queria colocar isso. Então, a demissão ela acontece quando gera isso. Uma das perguntas que aí dentro disso daqui, quando ele fala de demissão, aí até falou assim, então o funcionário poderá ser demitido por uma decisão unilateral do conselho. A decisão final é sim do gestor, mas é um procedimento administrativo disciplinar formado por uma comissão prevista na lei. Essa comissão é formada, faz a avaliação do caso, faz o relatório, esse relatório ele vai para a mão do gestor, onde ele, aí nesse caso o presidente, vai decidir se for para o encaminhamento de exoneração, demissão, ele tem que decidir, ele que publica o ato, que é a pessoa competente para o fazer. E aí cabe reconsideração, lógico, dessa decisão. Mas tem que seguir, é uma decisão unilateral do conselho, mas como eu disse para vocês, tem que ser extremamente fundamentada, porque não é algo simples de ser feito, né? Senão as integrações não existiriam aí quantas existem, né? Além disso, trouxeram pra gente... só aproveitando um gancho aqui, que nós vemos um vídeo essa semana
Quem não acompanhou, dá uma olhada depois, acho que foi essa semana ou na semana passada, falando sobre a demissão de servidores por ausência de verba, né? Se o Conselho Fundamental ausência de verba. Pessoal, isso daí é uma matéria tão delicada, eu não vou falar da OAB aqui, tá? Vou falar dos demais conselhos. Mas ela é uma matéria muito delicada. Por quê? Quando a gente vai falar de ausência de verba, o Conselho primeiro ele tem que demonstrar que ele já exauriu tudo que ele poderia ter feito. O que a gente quer dizer com isso? Ele ainda tem comissionado no quadro? Primeiro ponto, ele tem que desligar todos os comissionados. Ele já fez todas as atitudes administrativas que poderiam fazer para poder demonstrar que ele tentou realmente e que hoje não tem verba. Porque muito conselho vira e fala assim, não, mas eu passei já do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal não se aplica aos conselhos. E como ela não se aplica aos conselhos, ela não pode ser utilizada como fundamentação para demissão de servidor. Mas você tem mecanismos de negociar antes de uma demissão. Então, a demissão por ausência de verba, que algumas pessoas citaram, alguns conselheiros já começaram a fazer o terrorismo por isso depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, tome cuidado, não é tão simples assim não, é uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Se isso acontecer, nós também estamos à disposição para conversar, explicar e instruir vocês, e eu até citei um caso aqui de Brasília que nós tivemos sobre o assunto, tá? Até só aproveitando, eu falei um pouquinho do contrato nulo, a Giane colocou aqui da culpa dos servidores, que a culpa não é do servidor de ter entrado sem concurso, mas sim responsabilidade do gestor. O gestor ele tem que ser responsabilizado sim pela contratação de pessoas sem concurso público, tá? Ele tem que ser responsabilizado, tem sim, tem muitos que fizeram até assinatura de TAC e depois desse TAC executado são multas exorbitantes, mas nós temos que o ingresso, mesmo sendo dessa maneira, ele consequentemente ele é nulo. Até o TST já tem uma súmula de contrato nulo também que trata sobre isso. Então a pessoa não pode ser beneficiada por ingresso que não seria o correto na instituição. Mas isso aí nós estamos tratando de servidores pós 2007, tá? Que foi quando surgiu a obrigatoriedade do concurso público para ingresso nos conselhos. Então nesse ponto aí eu já quero deixar bem claro para vocês que se vier alguma fundamentação nesse sentido, tem que ser analisado, inclusive o que eu disse aqui, Giane, aí eu quero fortalecer, é que nós temos que ver também se esse ingresso não aconteceu através de uma seleção pública que teve edital, análise curricular, testes, que aí de repente se equipara a um concurso público é até mais trabalhoso do que um concurso público. Lógico, temos que analisar caso a caso, a gente não pode tratar tudo de maneira genérica. Pessoal, além disso daí, agora vamos entrar um pouquinho dos requisitos mais técnicos, tá? E só passando, ela colocou que não tinha visto, né, até hoje gestor responsabilizado. O que a gente tenta fazer aqui em Brasília? Porque o que acontece? Quem tem que entrar contra o gestor, ou é a Controladoria Geral da União, que fazia essa avaliação antes, inclusive ela está em alguns conselhos fazendo a verificação com conselhos federais, e o TCU também identifica quando tem esse débito, ele exige que seja feita a ação de restituição ao erário. Só que aí o que a gente faz aqui em Brasília, e eu falei isso na última live e reforço agora, se você quiser, você tem a capacidade de entrar com uma ação popular exigindo que o gestor devolva a verba que ele deu prejuízo ao erário. Isso daí é extremamente fácil de ser feito. É uma ação popular, você precisa da sua identidade, título de eleitor ou advogado. Pra você ter ideia, essa ação não tem custas e não tem honorário de sucumbência. Então é uma das melhores ações a serem feitas. Então quem tiver interesse pode sim continuar e o fazer contra o gestor. Aqui em Brasília nós temos casos desses que nós fizemos. Pessoal, então um pouquinho agora entrando um pouquinho mais técnico, funcionários que entraram sem concurso antes de 2001, se eles estão seguros por causa da Lei 1717. Eu entendo sim que estão seguros, eu entendo que todos os servidores que entraram antes de 2001, e eu ainda cito 2003, tá? 2002 foi o julgamento, 2003 foi o trânsito em julgado. Eu cito 2003 que é do trânsito julgado. Todos os servidores que entraram sem concurso antes de 2003, eu entendo que eles estão seguros sim. Tá? Eu não vejo uma possibilidade deles serem demitidos até a decisão do Supremo. Não acredito que ela vai versar sobre esse desligamento dessas pessoas, mas aí vai um ponto que eu quero trazer essa tranquilidade. Eu entendo que existe essa tranquilidade. Nós tivemos até hoje uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que tratou sobre isso e que foi efetivado mesmo do Conselho Federal de Enfermagem, inclusive que eram 400 pessoas que iam ser demitidas. Nós entramos aqui em Brasília, conseguimos uma liminar, depois o pessoal fez uma atuação também no Rio de Janeiro e garantiu que eles não fossem demitidos. Então,
é um ponto que eu vejo hoje que é algo que nós não vamos enfrentar dificuldades nesse ponto. Inclusive, por ser CLT, vai trazer uma maior segurança, tá? Outra pergunta foi como fica a situação jurídica dos empregados admitidos antes de 88. Essa daí nós vamos ter que aguardar a decisão do Supremo para falar, mas não nem antes de 88, mas antes de 83, né? Que servidores que trabalhavam com a administração pública antes de 83 foram transpostos para o regime jurídico único. Eu acredito que vocês com certeza conheçam algum servidor antes de 83. Antes de 88 não se aplica isso, a Constituição fala de 5 anos antes da sua promulgação, então ali seria 83. E aí a gente vai ter que ver o que o Supremo vai falar em um dos casos omissos, que o Supremo vai ter que se manifestar e esclarecer como vai ser feito. Quem entrou nos conselhos antes de 2007, gente, para mim só existe um limbo. Quem entrou depois de 2003 e antes de 2007. Esse é o único... Não, depois de 2003, antes de 2007. É o único limbo que existe dentro do regime de contratação dos conselhos que eu consigo ver seria esse. Eu não consigo fazer antes de 2003, para mim, muito tranquilo. Mas entre 2003 e 2007, que foi definido como autarquia federal, e antes da 2135, essas contratações elas geram um certo questionamento, inclusive do Ministério Público do Trabalho. É algo que eu espero esclarecer, porque é o momento que nós temos para esclarecer. Como eu disse, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela for publicada e transitar de julgado, ela vai regulamentar a carreira de vocês. Eu não acredito que venha uma lei posterior para o fazer. Eu não acredito que vai ser a aplicação da CLT pura. Então nós teremos vocês como regime híbrido. No Brasil, vocês, esses 25 mil servidores de conselhos, vocês vão ter um regime híbrido. E esse regime híbrido é o que nós vamos trabalhar dentro do Supremo Tribunal Federal para regulamentarmos e vermos como vai ser feito. Quem foi demitido por contrato nulo e entrou antes de 2003, tem como reverter. Pessoal, não conheço ninguém que entrou antes de 2003 e teve o contrato declarado nulo. Caso conheça, advogado, se tiver aí, o Gustavo aqui, Gustavo Freitas do Confea, dirigente mais atuante, esse aí é o mais atuante que eu conheço, viu? Ele, depois manda um CP aí, Gustavo. O Gustavo, ele é depois de 2003, só que ele já é com concurso público. Então, como ele já é com concurso público, então ele não tem nem que se questionar. O caso de 2003, 2007 que nós estamos tratando é se alguém ingressou sem concurso público. Tá? É isso que eu já quero deixar claro. E aí nós temos aqui, que nem eu disse, não conheço ninguém que foi demitido, que entrou antes de 2003 e foi demitido por contrato nulo. Caso tenha, fale para entrar na justiça, lembrando que ele tem um prazo para entrar na justiça, que aí é o prazo prescricional mesmo, para ele pleitear esse direito dele. Como ficam os cargos comissionados contratados com essa decisão? E aí a gente entra nos cargos comissionados agora. Cargos comissionados que nós estamos tratando aqui são os extraquadros, tá, pessoal? Só respondendo aqui, para deixar bem claro. Mara, quem entrou entre 2003 e 2007 por concurso público não tem nenhum problema. O problema que eu teria, que eu vejo que poderia existir, seria em... Caga patrão. Eu vejo que existiria se entrou entre 2003 e 2007 sem concurso público. Mas nós vamos conseguir esclarecer isso. Então eu quero que a gente tenha um pouquinho de paciência quanto a 2003 e 2007 sem concurso público. Com concurso público, para mim, não tem nenhum problema. Em qualquer momento de ingresso com concurso público, está extremamente tranquilo. E antes de 2003, sem concurso público também está extremamente tranquilo. Como eu disse, a minha análise ela é feita com base no trânsito em julgado. Isso que eu quero que vocês deixar bem claro para vocês. É feito com trânsito em julgado da DI 1717. Eu não falo a partir do momento da publicação do acordo, mas sim do trânsito em julgado, tá bom? E aí nós temos, então, cargos comissionados. Gente, cargo comissionado extraquadro, existe um debate sobre isso, porque cargo comissionado, em regra, quando se trata de autarquia, ele obrigatoriamente deveria ser por lei. A criação do cargo deveria ser por lei. Só que agora vocês foram definidos pelo regime CLT e vocês são um regime híbrido. Então, imagina a situação. Quem vai definir também sobre os cargos comissionados nesse ponto é o STF, porque até então o que a jurisprudência deixava bem claro é que servidores que a parte de cargos comissionados de autarquias obrigatoriamente deveria ser criado por lei, mas também porque os cargos efetivos eram criados por lei, tem que seguir um limite também legal de 50% do quadro, no máximo 50% de cargos comissionados extraquadros, tem esse limite já legal, então tem um ponto aí que a gente vai ter que verificar com o Supremo, porque ele definiu como autarquia sui generis, e como é uma autarquia sui generis, a gente vai ver como é que eles vão interpretar sobre a criação do cargo
comissionado extraquadro, tá bom? Que em regra, como eu disse, de autarquia obrigatoriamente tem que ser feito através de lei. E nós temos inclusive ações que já anularam cargos comissionados que não foram criados por lei. Então isso é importante. Além desse, e quem entrou por concurso como RJU? Pessoal, aqui a gente começa a colocar a discussão num nível que é complicado. Porque o que acontece? A decisão, em regra, quando é uma ação direta de inconstitucionalidade, a Maria Tereza está colocando 50%, não é assim 100%, 50% tem que ser. Não, o limite máximo de existir o extraquadro, tá? Doutor, existe alguma previsão legal que fale em um comissionado substituir uma função gratificada exclusiva de cargo efetivo? A função ela só pode ser de cargo efetivo. E para ser cargo comissionado tem que ser assessoramento ou chefia. Vou dar um exemplo. Aí eu vou citar esse exemplo do Ministério Público da União só para vocês entenderem um pouquinho melhor. O cargo comissionado, quando eu falo que ele tem que ser de assessoramento ou chefia, um exemplo aí do Ministério Público, que é o que eu quero deixar para vocês. Você tem o analista jurídico, que é a pessoa que vai fazer as petições em conjunto ali, ele minuta a petição, o procurador analisa. Esse é um cargo de analista. O cargo comissionado extraquadro, ele não pode desempenhar a mesma atividade nesse ponto aí, que é a função primordial do analista. Ele pode assessorar o procurador, mas ele não pode desempenhar a mesma atribuição do analista. E ele pode ser chefe de um setor. Então, quando nós tratamos aí de assessoramento de chefia, é nessa hipótese. Ele não pode vir e simplesmente fazer o que o servidor faz. Eu não posso contratar um exemplo, eu não posso contratar um cargo comissionado para desempenhar a atividade fiscal, que aí vinculada a conselho. Fiscal não pode ser um cargo comissionado, ele tem que ser um servidor público. Então isso daí que eu quero já que vocês tenham essa visão, porque se vocês verificarem isso, vocês estão diante de um ponto que não pode existir. Então foquem bastante, entendam. E esse canal aqui, quando nós fizemos, é para que vocês entendam o direito de vocês, e quando conhecerem o direito, quando vocês verem que está sendo ali retirado ou está sendo atuado de maneira distinta que deveria ser feito, para vocês denunciarem, terem a capacidade de denunciar, terem a capacidade de garantir os seus direitos, brigar, impor, para falar o que é o que vocês entendem e o que é a legislação mesmo. Então não ficarem à mercê dos gestores aí que vocês sabem que são complicados. A exemplo do vídeo do Cofeci, eu vou citar esse vídeo algumas vezes porque eu achei ele sensacional, de comédia, tá? Então, quem entrou para o concurso do regime jurídico único? Me afastei um pouquinho do tema. Quem entrou para o concurso do regime jurídico único? Gente, isso daí a gente vai depender da modulação dos efeitos. Em regra, quando é julgada uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação direta de constitucionalidade que garante que não traz a modulação dos efeitos como ex nunc daqui para frente, ela em regra gera efeito ex tunc. O que quer dizer ex tunc, ex nunc? Aí vai uma lembrancinha para sempre vocês lembrarem. Quando for ex nunc, lembra de nuca, é daqui para frente. E ex tunc, lembra da testa daqui para trás, ou seja, sempre foi assim. Essa é uma colinha que a gente do direito faz, mas é para quê? O que vocês têm que entender? Se ela definir pelo efeito ex nunc daqui para frente, quer dizer que tudo que está constituído até aqui permanece como está. Não vai ser tratado nada dali daqui para trás, permanece como está. Daqui para frente vai ser adequado. Você não vai ser como se sempre fosse CLT. Não é como se o RJU sempre fosse CLT. Não. Talvez ele exija que quem for RJU mude para CLT a partir de agora. Mas reconheça que todo o período de RJU anterior vocês continuaram como RJU, conta como tempo de regime jurídico único. Se eles entenderem dessa maneira, pode ocorrer uma transposição agora de RJU para CLT. Ou também pode entender que não, permanece os atos constituídos até aqui, e quem é RJU continua como RJU, quem é CLT continua com CLT. Pode ser que exista. Isso tudo trata dentro das modulações dos efeitos, tá? Nesse caso, nós teremos, eu sempre cito com vocês, aí quem acompanha minhas lives sabe, eu sempre cito o julgamento dos quintos no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque lá ele trouxe uma modulação dos efeitos distinta. Se você olhar a modulação dos efeitos na legislação, ela só fala isso, vai definir se os efeitos são daqui para frente ou se sempre foram assim, se é ex tunc ou ex nunc, só isso. Mas na verdade, quando você entra nessa modulação dos quintos, ele praticamente legislou dentro do acórdão, e é o que eu acredito que vai acontecer com vocês. Eles vão legislar dentro desse acórdão para poder definir como é que vai ser regulamentada
a carreira de vocês. Eu espero que isso aconteça e acho que vai ser realmente o caminho que nós vamos seguir. Mas ali nós vamos ter a definição. Poxa, se a pessoa ingressou já no concurso com um regime jurídico único, vai ser alterado para a CLT ou permanece? Quem tem trânsito em julgado com mais de 2 anos, que não cabe ação rescisória, permanece do jeito que está, vai ser respeitada a coisa julgada, que eu espero que seja respeitada minimamente isso, mas a coisa julgada é para quem tem trânsito julgado. E quem tem decisão administrativa que transpôs para regime jurídico único, vai ser respeitado isso? Eu espero que seja, porque 5 anos é o prazo que a gente chama de coisa julgada administrativa. Mas isso tudo vai ser esclarecido dentro do voto do Supremo Tribunal Federal, diante dessa modulação dos efeitos. Então lembre da colinha que eu passei do ex-tunc ou ex-nunc, e a partir daí a gente vai ter isso. Então quem ingressou por concurso com a RJU, como ficará, vai depender dessa modulação dos efeitos. Vai ter embargos, né, para apresentação às decisões monocráticas em sentido contrário que foi decidido. Embargos de declaração, nossos famosos embargos que a gente tanto diz aqui. Terá sim embargo, teremos e faremos nosso embargo de declaração. Somos RJU com o trânsito julgado. Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte dos embargos de declaração um pouquinho mais para baixo, que eu separei a parte técnica também do acordo, o que nós vamos fazer após. Paulo Filho colocou que é do CREMEC, atualmente RJU com o trânsito julgado. O que pode acontecer nessa nova jornada? Que nem eu disse, eu espero que a coisa julgada seja respeitada. Tá? A coisa julgada, ela é um princípio constitucional, ela é uma cláusula pétrea, inclusive, então ela deve ser respeitada, ela sobrepõe-se a qualquer evento posterior. Então eu espero que a coisa julgada seja respeitada ao ponto do quê? De quem for RJU com trânsito julgado permaneça desta maneira. Tá? Vamos saber se existe uma lei ou acordo no TCU para parte para empregado público. Aí, Marcos, só para poder explicar aí, o Gustavo já está te respondendo. O que acontece? A Lei 9784 é a lei que regulamenta procedimentos administrativos, tá? Então, quem puder depois dar uma olhada nela, é bem bacana. E ali vai dizer como deve correr um PAD, uma plano de defesa, contraditório, prazos, tudo vai estar dentro do 9784. Então tá. RJU transjulgado, foi o que eu falei, eu espero que seja respeitado pela coisa julgada, tá? Então, se tiver menos de 2 anos, provavelmente vão entrar com uma ação rescisória para rescindir. Mas se tiver mais de 2 anos, eu realmente espero que o Supremo consiga manter como a coisa julgada, resguardar a coisa julgada. Uma vez me perguntaram, mas a União não estava no pole, mesmo assim vai acontecer o RJU, Regime Jurídico Único? Pessoal, nós estamos tratando de uma autarquia, né? Se alguém entrar lá dentro do CNPJ, pega e joga o CNPJ do Conselho lá na Receita. Vocês vão ver o que ele é. Como autarquia federal, ele é parte da administração pública. Então, nesse ponto, ele é mais próximo ao executivo. Então, dentro desse ponto, a administração pública foi citada e fez a defesa dela. Mas a AGU não participou, a União pode argumentar isso? Com certeza. Se a União tiver interesse de argumentar, ela vai fazer esses argumentos. Eu tenho casos em que a União argumentou isso aí, falando que eles não tinham sido intimados de uma decisão que o Ministério Público deu, sendo que não tem cabimento isso, falando que quem deveria ter sido intimado era o Ministério do Planejamento. Uma coisa bem louca. Então, da União, todos os argumentos podem ser possíveis, tá? Mas, lógico, nesse ponto, vamos aguardar para ver. Eu espero que o trânsito julgado e a coisa julgada sejam sim mantidos, resguardados e que não tenhamos mais esse problema. Como fica a questão das aposentadorias de servidores que ingressaram por concurso? Pessoal, a aposentadoria ela depende mais do regime de contratação, né? Se o seu regime de contratação for CLT, a aposentadoria é o regime geral da Previdência Social, o RGPS aí, e o regime da Previdência Social, ele tem o teto, a contribuição pelo INSS, mantém aqueles mesmos termos, não vai fugir muito disso não. Mas se os servidores ingressaram para o concurso pelo regime jurídico único, deveria estar dentro do regime próprio dos servidores, mas depende também de um segundo ponto. Primeiro é o quê? Se você é CLT, regime da Previdência Social. Se você é RJU, você está no regime próprio dos servidores. Aí entra no regime próprio dos servidores. Se for no regime da Previdência Social, você está dentro das regras da Previdência Comuns. Se você for RJU, estiver dentro do regime próprio dos servidores, e aí é bem específico isso daí, eu vou tentar tratar de uma maneira bem simples e rápida para não ser chato aqui. O regime próprio dos servidores lá, ele tem quem ingressou antes de 2003, integralidade e paridade.
depois de 2003 até 2013 a proporcionalidade, e depois de 2013 eles têm o teto do regime da Previdência Social, que aí é o máximo que eles podem receber, eles contribuem pelo teto do regime da Previdência Social, e podem ter a Previdência Complementar. Pessoal, o pessoal está falando de uma boa pergunta aqui. Qual que é a boa pergunta, pessoal, para aqui? Qual será a nossa definição agora, considerando que não somos servidores públicos e agora não mais empregados públicos? Jabas, é uma boa pergunta. Eu vou pegar uma súmula do TST e vou citar, eu espero que ela pegue, né? Que vocês serão servidores públicos de CLT. Então, é muito complicado, né? Vocês são a única categoria a nível nacional que vai ter essa interpretação, esse regime de contratação trabalhando para a administração pública, uma autarquia sui generis, tendo direitos de servidores públicos, seguindo os princípios da administração pública, mas regidos pela CLT. Bem-vindo à esquizofrenia. Então, assim, cara, vamos chamar de servidores públicos regidos pela CLT, tá? Vamos criar essa nomenclatura, vamos levar e vamos ver se cola, porque a gente, já que ninguém o faz, vamos fazer. Mas boa pergunta e sem resposta. Vamos seguir nessa linha. Vamos chamar de servidores públicos de CLT, como a súmula 390 aí do TST, tá? A questão da aposentadoria espero ter esclarecido, é uma matéria chata, meio complexa, ela é meio detalhada, tem algumas situações, mas já queria passar para vocês. Tiago, possibilidades, obrigatoriedades de dissídio ou acordo coletivo. Eu gosto desse tema porque você não pode ter administração pública, servidor público, apesar da OIT ter feito e o Brasil ratificado, mas não regulamentado a negociação para servidores públicos, a CLT permite o acordo coletivo. E aí a gente vem com a Maria Tereza colocou um negócio ali de principalmente os ônus dos dois regimes. Gente, vamos nos conscientizar para principalmente os bônus dos dois regimes. Bônus positivo, tá? A gente vai brigar pela manutenção, demissão só por procedimento administrativo, ingresso para o concurso público, negociação anual, que é o que eu vou tratar agora, em vez de uma negociação por lei para não ficar 10, 15 anos sem um reajuste, como nós temos aí o pessoal do Executivo da Carreirão, o pessoal do Ministério Público que ficou 13 anos sem um reajuste, Judiciário 13 anos sem reajuste, não. Qual que é a vantagem do CLT que nós vamos trabalhar aqui, que é o ponto agora que chegamos nas perguntas? A possibilidade e obrigatoriedade de dissídio ou acordo coletivo, tá? A questão do dissídio coletivo, ele não é possível porque não era possível a negociação de servidores públicos com a administração pública. Se você é regido pela CLT, atualmente você já consegue fazer a negociação de acordo coletivo. Boa parte dos conselhos a nível nacional já possuem acordo coletivo. Aqui em Brasília, a grande maioria tem acordo coletivo. Inclusive, o próprio TCU às vezes fala que o acordo coletivo ele traz uma legitimidade para o pagamento de algumas verbas, já que, de acordo com o artigo 611 da CLT, ele sobrepõe a lei em alguns pontos. Então, assim, a obrigatoriedade de dissídio, a possibilidade de dissídio, na verdade, eu espero que nós consigamos superar, porque a Carmen Lúcia lá atrás falou que vocês não teriam direito a dissídio coletivo, porque vocês seriam servidores públicos federais, RJU. Mas agora nós temos o encaminhamento do CLT. Então, nós temos que esclarecer, sim, se é possível ou não. Inclusive, dependendo, uma manifestação no julgamento que teve da Carmen Lúcia lá atrás. Eu espero que nós tenhamos a possibilidade agora do dissídio coletivo, porque mesmo que o dissídio atualmente, precisando que as duas partes concordem para ter um dissídio coletivo econômico, 266, depois eu falo, Gustavo, e o dissídio econômico é o quê? Quando duas partes se juntam, levam para o judiciário para que ele defina como é que vai ser normatizado o acordo coletivo, como é que vai ser feito o acordo coletivo. Para quem não sabe, os Correios atualmente estão em greve, que a proposta de acordo coletivo da empresa foram manter 9 cláusulas das 70 que eles têm direito depois de uma luta aí de não sei quantos anos para conquistar, e o salário deles hoje é 30%, 40% da verba que eles recebem por mês. Então imagina a briga que eles estão, por isso que os Correios estão em greve. Eu me solidarizo, sou advogado dos Correios aqui em Brasília, então também
solidarizem e apoiem a greve aí na cidade de vocês, viu? Não briguem com o pessoal do Correio. Mas o dissídio é importante porque nós temos alguns conselhos que não vão querer realizar negociação de acordo coletivo. Então, consequentemente, vocês podem entrar em greve, a greve pode forçar o encaminhamento e aí o conselho vai ter que entrar com um dissídio coletivo de greve e o judiciário vai regulamentar o acordo coletivo de vocês. Se já existir, em regra se mantém o que tem e aplica a inflação do período. E aí tira uma outra cláusula caso eles entendam como abusiva. Mas a regra sempre é a manutenção do que existe com a aplicação da inflação. Então é algo que nós queremos que seja analisado. Se eles entenderem que não é o momento, não é oportuno para que seja visto, porque não era o objeto da ação, nós ingressaremos sim com uma ação para poder tratar sobre o dissídio coletivo ou até uma ação rescisória no julgamento da ministra Carmen Lúcia, tá? Mas, e aí por fato novo, cabe a possibilidade de reabertura do prazo. Mas aí, gente, nesse ponto aí da obrigatoriedade do dissídio coletivo, ou do acordo coletivo, o acordo coletivo ele nunca é obrigatório, nem para as empresas, hoje em dia não é obrigatório eles assinarem um acordo coletivo. Mas, aonde não tem, cabe a greve, dissídio, a decisão. Então, o poder do povo é o que o trabalhador consegue fazer de mobilização que gera ou não a necessidade de assinatura de um acordo coletivo, tá? Então não é porque o gestor, que vocês estão no CLT agora, que o gestor é obrigado a assinar. Não, mas se não assinar, vocês têm mecanismos legais que façam com que ele assine. Então vai ser uma coisa que nós vamos tratar, mas pode ser que eles entendam que é algo ultra petita e extra petita e a gente não possa tratar. A modulação dos efeitos, né? Se temos prazo para embargar. Nosso prazo para embargo são 5 dias úteis após a publicação do acórdão. Mas nós já estamos elaborando os nossos embargos de declaração, porque nós faremos ele às diversas mãos, onde advogados dos sindicatos dos estados que nós não advogamos vão nos auxiliar. Então, prazo para publicação do acórdão. O regimento do STF ele fala em até 60 dias. Inclusive, o ministro Dias Toffoli ele falava que tinha que ser mais assim, ó, em 60 dias publica. Por quê? Porque se não for feito, ocorre a publicação pelo setor competente. Esse daí é um dos pontos que a gente tem que destacar, que essa publicação do acordo, apesar do regimento colocar em 60 dias, se não o fizer também não tem punição, então é mais um prazo sugestivo, mas em regra eles seguem aí, não demora tanto para publicar, mas em até 60 dias com certeza o acórdão de vocês vai ser publicado, que vai ser compilar os votos, o relatório e os votos, e aí a gente vem com os nossos embargos de declaração. A Patrícia colocou que já teve acordo publicado com mais 60 dias, com certeza, mas nós esperamos aí que seja julgado com menos, que seja publicado com menos de 60 dias e a gente entra com os devidos embargos de declaração em 5 dias úteis após a publicação. Quem tem julgamento de RJU em curso, quem entrou com processo de regime jurídico único que está em curso, e os concursos que foram suspensos até o julgamento da STF. 2 pontos separados. Primeiro, quem tem ação de regime jurídico único. Se você tem uma ação que entrou pedindo que seja transposto o regime jurídico único, inclusive algumas pessoas tinham pedido para que nós pudéssemos entrar um tempo atrás. Gente, a ação para quem tem regime jurídico único provavelmente vai ser julgada improcedente, tá? Mesmo antes da publicação do acórdão, porque já tem uma diretriz aí que o STF entendeu com o quórum que já define pela ação direta de constitucionalidade, já define pela constitucionalidade e inconstitucionalidade das normas. Então os juízes já devem começar a mudar o seu entendimento mesmo sem a publicação do acórdão. Então eu acredito que sim, nós teremos os julgamentos improcedentes, não estimulo que ninguém entre agora com com ações pedindo transposição para o regime jurídico único, tá bom? Os concursos que foram suspensos até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mesma coisa. Os conselhos aí provavelmente vão começar a entrar com ações pedindo que voltem a curso os concursos, tendo em vista o julgamento definido pelo CLT. E aí os editais antes já definiam pelo CLT, então para reabrir esses concursos. Eu acredito que já os juízes já devem começar a retomar isso daí, porque já ficou definido como CLT. Agora a gente vai definir como vai ser aplicado esse CLT. Já ficou definido porque já atingiu 6 votos. Existe a possibilidade de mudança por embargos infringentes, mas não vejo como, nesse caso, a capacidade de mudar os votos dos ministros. Mas eu acredito que quem está nessa situação, que alguns conselhos, inclusive, ficaram com um quadro de pessoal defasado e começou a entrar muito cargo comissionado,
eu acredito que a retomada dos concursos seja extremamente positivo para a contratação de novas pessoas, já que já foi definido o regime de contratação. E eu gosto que seja definido. Não gosto de CLT, no tanto, mas gosto que seja definido, porque agora a gente tem uma linha de trabalho daqui para frente como ir para o combate nesse tema, né? Como garantir os direitos nesse tema. E a última pergunta, eu dei uma concentrada nessas perguntas aqui, a última pergunta, no caso da extinção dos conselhos por conta da reforma administrativa, servidores terão os contratos rescindidos e apenas receberão as verbas rescisórias? Pessoal, reforma administrativa, quem não acompanhou a gente na quarta-feira, ontem, entre no do Hugo, no Instagram do Hugo, mas também, e aí eu já quero fazer uma chamada para vocês, nós temos no nosso Instagram agora uma cartilha que fala sobre a reforma administrativa. Se você acessar lá, tem um link, só abrir o nosso Instagram, na primeira página ali mesmo, embaixo da nossa foto lá, minha e do Fábio, tem um link, acessa, coloque seus dados e você vai receber uma cartilha que nós fizemos para vocês entenderem a reforma administrativa, tá? Leiam, entendam, para vocês também poderem fazer essa discussão sobre a reforma administrativa. Eu quero fazer depois uma live voltada para a reforma administrativa dos servidores de conselho. O que acontece? Nesse ponto aí, a extinção dos conselhos é porque na reforma administrativa tem um ponto que o presidente da República poderá extinguir por decreto autarquias. E aí seria uma questão dessas, caso passe esse artigo, se o presidente da República vai extinguir ou não os conselhos por uma canetada por decreto. Fizeram uma análise e me mandaram, eu gostei bastante dessa análise, que o julgamento do Supremo, ele afastou a interferência do Executivo nos conselhos, garantiu a autonomia deles. Tanto que quem lembra definiu que não seria RJU, porque teria que ter uma lei para definir sobre os cargos, e tendo uma lei para definir sobre os cargos, consequentemente interferiria na autonomia administrativa e financeira dos conselhos que não possuem verba da União. Então, aí está uma boa sacada. Será que mesmo passando a reforma administrativa, o presidente da República poderia extinguir os conselhos com uma canetada? Essa é uma dúvida que nós temos e, aparentemente, diante do julgamento do Supremo trazendo como uma autarquia sui generis exclusivamente pelas atividades que o conselho desempenha, talvez é um ponto de falar, não, você não pode extinguir os conselhos por uma canetada, porque os conselhos teriam a autonomia administrativa e financeira nesse ponto. E não teriam nenhuma subordinação ao próprio Executivo diretamente, como o Supremo Tribunal Federal deixou bem claro no julgamento da DC 36 e na da ADI 5367. Então, pessoal, aí já vamos fazer uma reflexão nesse ponto. Então, a reforma administrativa talvez nem vá se aplicar nesse ponto nos conselhos. Mas nós faremos depois uma live só voltada para a reforma administrativa. E quando nós fizermos essa live, eu quero que todos participem e, mesmo sendo de serviço público, não sendo, convidem seus amigos, convidem a pessoas, porque o que acontece? A reforma administrativa, ela não vai simplesmente atingir os concurseiros, ela não vai simplesmente atingir quem quer ingressar no concurso público, ou quem está no servidorismo público, quem quer ingressar no servidorismo público. A reforma administrativa ela vai atingir toda a sociedade, porque ela vai mudar diversos pontos, ela vai retomar todas aquelas indicações, ela vai retomar a possibilidade de um período de experiência dos servidores. A gente vai ser bem complicada. Eu ontem fiz uma fala bem grande, se eu for entrar aqui a gente vai ficar mais de 1 hora, e o nosso tempo já está acabando, então não vou entrar nesse tema agora, mas nós faremos uma live, e essa live eu espero que vocês chamem todo mundo que vocês conhecem, porque essa reforma, para nós combatermos ela, todos têm que entender. Não é aquela coisa de o servidor é privilegiado, o servidor público é o marajá, do jeito que o Collor falava. Não é, nós temos que começar a conscientizar a todos sobre a reforma administrativa e qual é o real impacto dela para a sociedade, não é para o servidor público não. Por quê? Não, agora o servidor público não vai tirar mais 30 dias de férias. Porra, quem tira mais de 30 dias de férias está fora dela, que é o magistrado, que é o promotor, procurador, os membros, já está fora. Não vai ter mais punição
Aposentadoria compulsória, que era aqueles lá, pô, tem desembargador que matou uma pessoa e foi aposentado compulsoriamente, vai ficar aposentado recebendo salário. Gente, isso daí também está fora da reforma. Nós temos que conscientizar a população que essa reforma administrativa ela veio simplesmente para tirar direitos e para voltarmos aos servidores de governo e não servidores públicos da sociedade, tá? Não vai ter impessoalidade, vai ser de governo. Então, mesmo, não estou nem fazendo discurso de direita, esquerda, nada disso. Quem votou em quem votou, não me importa. O que importa é nós combatermos questões que são prejudiciais a todos os servidores, a toda a sociedade, tá bom? Então, quero que vocês nos acompanhem nessa live da reforma administrativa. Semana que vem nós teremos então com a Ivana. Quem puder nos acompanhar na quarta-feira vai ser às 19 horas. Nós acabamos de responder as perguntas ali da última live. Espero que vocês tenham gostado. Foi minha primeira vez assim